Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, enfim, vários escândalos ao mesmo tempo. Quero destacar o caso do INSS, porque o empresário Maurício Camisotti, ele é o primeiro delator do caso das fraudes nos descontos associativos do INSS. Ele ofereceu devolver cerca de 400 milhões de reais no acordo de colaboração premiada firmado com a Polícia Federal. O valor foi apresentado ao relator do caso, no Supremo, André Mendonça. Em uma análise preliminar, Mendonça aceitou os termos que foram propostos. O montante, o valor a ser devolvido é superior ao que o empresário alega ter ganhado com o esquema, pouco mais de 200 milhões. Com a aplicação de correção e penalidades, o valor foi ajustado para perto de 400 milhões. Mesmo com esse valor, a Procuradoria-Geral da República resiste em dar aval para o acordo de delação. O principal argumento dos procuradores é que a colaboração deveria ter sido iniciada e acompanhada pelo Ministério Público, já que cabe ao órgão apresentar denúncias sobre o caso e avaliar se pede a concessão de perdão judicial do colaborador. Nesta visão, a Polícia Federal deveria recomeçar o caso, do zero, uma nova delação premiada, desta vez com a participação da Procuradoria desde o início das negociações. 2 pontos importantes nessa notícia. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Primeiro, Beraldo, o valor acertado inicialmente de 400 milhões de reais de devolução, e um outro aspecto que chama muito a atenção, uma dissonância de entendimento entre Polícia Federal e PGR. PGR, o órgão máximo do Ministério Público, insatisfeito com o fato da Polícia Federal ter avançado com o caso, com a negociação, e até parece que vai atravancar o negócio, pedindo que a negociação volte para o ponto zero. Pois é, Canhoto, mas a gente tem que relevar, sabe? A nação brasileira precisa relevar essas coisas, porque, puxa, delação premiada é uma novidade no Brasil. Ninguém nunca ouviu falar de delação premiada. A Polícia Federal não sabe muito bem como fazer. A PGR também, ela ouviu dizer, mas ela também não se interessou de perguntar, porque, afinal de contas, puxa, delação premiada, o que será que é isso? Porque se fosse a Polícia Federal e a PGR de um país que tivesse tido a Lava Jato, por exemplo, com uma série de delações premiadas, com o envolvimento da Polícia Federal, da PGR, da Justiça, todo mundo envolvido, acordos de leniência, todo mundo assinando esses acordos e a investigação avançando, aí eles teriam essa experiência. Mas eles são novatos, eles não sabem canear. Puxa vida, olha só, agora que a Polícia Federal se atentou, que devia ter ligado lá para a PGR, Procuradoria-Geral da República. Puxa, nós estamos com um caso aqui, eu não sei se vocês leram no jornal, se vocês assistiram os comentários lá do pessoal do Pingos nos Is, mas parece que é um caso meio nebuloso, assim, uma confusão de roubo de aposentado. E tem esse empresário que parece que é um cara encrencado até o pescoço e tem muito a dizer. Será que nós estamos indo aqui no caminho certo? Vocês estão de acordo? Tem alguma dúvida? Querem participar? Mas não, Canhoto, não. Vamos tocar aqui a nossa vida, porque aqui é o nosso feudo. A gente é que manda. Porque se a gente fizer isso aqui e não contar para ninguém, depois que tiver feito, os créditos vêm para nós. A notícia é para a gente. Nós somos os heróis do Brasil, viva! Fizemos a delação do Camisotti. Aí, Canhoto, realmente a gente vê o nível de... Não é amadorismo, porque ele não tem nenhum bobo, não tem nenhum amador, só tem profissional. É um nível de disposição para usar a máquina pública para fazer a população de idiota. Porque eles têm responsabilidade. Vai me dizer que a Polícia Federal não comunicou à PGR? Vai dizer que a PGR ouviu dizer que estava negociando uma delação, não se preocupou em ir atrás? Espera estar pronto para ir de não, assim não pode. Então isso é uma palhaçada, isso é uma vergonha. São pessoas que não honram a responsabilidade que têm ao exercer uma função pública. Nos fazem de palhaços como população, porque a gente é que paga a conta. Salário deles sai do nosso bolso.
E eles não estão nem aí pra gente. Fazem o que querem, porque querem a mídia, querem aparecer, querem ser heróis para ter algum tipo de conquista que eu nem sei o que é. Então, Caniato, esse é o tipo de situação que tem que gerar revolta na população. Essa população que dia e noite é feita de palhaço e não vê as coisas terem consequência no Brasil. Vai acabar esse rapaz aí saindo com os 400 milhões dele e indo embora para casa, viver a vida dele, e a gente vai ficar aqui arcando com o roubo dos aposentados, os aposentados morrendo numa tristeza imensa, porque são operados, são manipulados para encher o bolso desse camarada com 400 milhões de reais, outro com 100 milhões de reais, outro com 1 bilhão de reais, de tantos worcaros que temos no Brasil. E aí fica tudo por isso mesmo. Isso é o Brasil de hoje. É com relação a isso que a gente precisa se revoltar. Que loucura, né? 400 milhões de reais. E o Camizotti disse para as autoridades que esse valor é superior ao que ele ganhou no esquema. Ele disse que ganhou 200 milhões. Mas daí o cálculo que as autoridades fizeram, bom, esse dinheiro aplicado por tanto tempo, então vamos fechar o valor de 400, e ele topou, segundo as informações que chegaram até a redação da Jovem Pan News e que vem sendo discutido e tratado na imprensa. 400 milhões de reais. Várias pessoas da nossa audiência. Bom, se ele topou devolver 400 milhões, quantas outras pessoas não participaram de esquemas ligados aos descontos associativos e não morderam 50 milhões, 80 milhões, 100, 120? Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque a gente tem tratado tanto também do caso do INSS e há uma cobrança por parte, principalmente de aposentados e pensionistas, que querem ver os autores do esquema punidos, né, Dávila? Tudo bem que é preciso ressarcir aposentados e pensionistas, mas os autores precisam ser punidos. Vamos recordar a nossa audiência, Caniato, do real valor estimado do roubo do INSS. Nós estamos falando em quase 100 bilhões de reais. Não é 400 milhões, 100 bilhões. Não podemos esquecer que o roubo do INSS, o roubo dos aposentados, foram feitos de duas maneiras. Primeiro, descontos indevidos, que pode variar entre 6 e 8 bilhões. E depois o desconto dos consignados, que são mais 90 bilhões. Este é um esquema que retrata como as artérias da corrupção estão espalhadas pelo Estado e a cumplicidade de tanta gente, não só servidor público, como parlamentar, como políticos importantes, está todo mundo nesse esquema. Era a tal da mesadinha. Por quê? Porque eram descontos pequenos, mas descontos pequenos ao longo de muito tempo. E aí essa quantidade exorbitante roubada, desviada. Eu não conheço nenhum ladrão que disse que roubou 200 milhões e que vai devolver 400. Nunca vi isso. Então, precisa ver como é que é essa contabilidade criativa do roubo, né? Mas o fato, Caniato, o que gera muita preocupação não é só o montante gigantesco astronômico do roubo. É mais uma oportunidade dessa delação provavelmente não dá muita coisa. Por quê? Porque nós já vimos hoje que o problema quando o Estado está aparelhado por indicações políticas, cada um tem uma certa vassalagem com algum outro político mais importante. E aí trabalha internamente a máquina para sabotar qualquer coisa. Nós estamos assistindo isso da Procuradoria-Geral da República, do STF, cada vez que resvala numa figura influente, importante em qualquer um dos poderes, começa a Operação Abafa. Não, isso aqui não pode ser usado como prova, não vamos deixar abrir a CPI, não, vamos limitar o poder de impeachment do Congresso Nacional. Você fica criando 1000 problemas. Então, essa delação já está esbarrando nesse problema. Porque é óbvio que tem muita gente envolvida nesse roubo do INSS que tem esses contatos íntimos dentro da Procuradoria-Geral, Polícia Federal, e aí começa a puxar as cordas quando uma delação desse tamanho pode implicar pessoas importantes que ocuparam cargos até
e ministérios. Então, Canhato, o ponto é: como é que nós vamos avançar com negociações sérias em qualquer escândalo do Brasil hoje, se as instituições estão tão aparelhadas, se esse sistema de vassalagem funciona de uma forma que serve não só para ser cúmplice no roubo, mas para abafar, anular provas e, como mostrou a Lava Jato, soltar corruptos confessos. Isso, para mim, assim, é o suprassumo da incredulidade, né? Uma pessoa que confessa que roubou e acaba sendo solto. Não, olha, o processo não foi bem adequado, está na vara errada. E aí solta uma pessoa que é um corrupto confesso. Então, a partir daí, toda a barbaridade é esperada. Infelizmente, temos um Estado completamente tomado pelo aparelhamento político, pela sem-vergonhice e pelo roubo. Pois é, deixa eu passar para o Mota, que tem um aspecto que envolve esse climão entre Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal. Você, Mota, as informações que chegaram é que a Procuradoria ou o Ministério Público resiste em dar o aval para essa delação, porque a negociação não teria começado com a Procuradoria-Geral da República e a PGR não acompanhou todo o processo de negociação. Então, há, inclusive, na leitura de alguns, a possibilidade de melar o negócio, não dar certo o acerto de delação e aí voltar para a estaca zero, tendo a PGR de acompanhar todos os passos da negociação. Não lhe parece algo acessório? O mais importante é negociar, fechar a delação, avançar com a investigação. Pouco importa se é Polícia Federal ou PGR? Evidente. O que importa é fazer justiça e punir os culpados. Mas isso no Brasil de hoje é apenas um sonho, Canhato. Eu vou ser cuidadoso aqui, porque eu não conheço os detalhes desse mecanismo, desses acordos. Eu não sei como é que funciona isso. Eu não sou jurista, nunca conversei com alguém que conhece esse mecanismo. Então a minha reação é de um cidadão comum. Eu fico imaginando a conversa, né, com esse indivíduo. Olha só, seu fulano de tal, a gente sabe que você roubou centenas de milhões. Vamos acertar para você devolver um pouquinho? Ah, tá bom. Eu vou devolver 200. Não, 200 não tá bom, não. Melhor essa oferta. Ah, tá bom. Eu vou devolver 400. Ah, não. Então tá. Negócio fechado. 400. Como assim, companheiro? A gente vive num país em que não faz muito tempo o empresário do Sul foi condenado a 14 anos de prisão porque contribuiu com R$500 para uma vaquinha para alugar um ônibus para manifestantes. 14 anos de prisão. Quantos anos de prisão vai levar essa pessoa que está devolvendo 400 milhões de reais? E eu acho que o que se passa na cabeça de todos os nossos espectadores e ouvintes é o que está passando na minha cabeça. Alguém que devolve num acordo 400 milhões é porque colocou no bolso provavelmente mais de 1 bilhão. E, com certeza, uma boa parte desse dinheiro está muito bem escondido, usando mecanismos que tornam esse dinheiro inacessível. A PGR, a Polícia Federal, seja lá quem for. Esse dinheirinho está guardado, investido, camuflado, esperando o momento em que essa história do Banco Master vai sair do noticiário, esperando o momento em que outro escândalo vai aparecer, esperando o momento em que daqui a 2, 3 anos a gente vai dar aqui uma notícia: olha, essa decisão que saiu agora anulando aquela delação, anulando aquele acordo, invalidando todas as provas e determinando que o dinheiro que aquele cara devolveu
seja devolvido a ele. Porque já aconteceu uma vez. Por que não vai acontecer de novo? Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa para trazer também suas impressões. É engraçado o Mota ter tratado disso, porque eu recebi várias mensagens de pessoas que fazem essa conta, uma conta de padaria. Poxa, ele diz que foi beneficiado com 200 milhões e topa pagar 400, e aí colocam em dúvida se o valor não é muito mais alto e conseguiu ocultar isso de alguma maneira, talvez esteja aplicado em um paraíso fiscal. Você, Musa, quais exercícios nós devemos fazer em relação a esses valores que foram destacados na notícia, mas também essa falta de entendimento entre Polícia Federal e PGR para fecharem ou para validarem o acordo de delação premiada? Fica parecendo uma briga por protagonismo, ou pelo menos uma ciumeira da PGR, né? Sem dúvida, mas eu volto sempre naquele ponto. É importante a gente lembrar e dar nomes às instituições. A PGR, como eu sempre falo, ela é algo muito abstrato, né? Quem é a PGR? Quem representa? Quais são os seus interesses? Quais são as relações do CPF para com os supostos envolvidos ou indiciados ou comentados, citados, demos o nome que quisermos. Qual é a relação dele? Será que de fato há algum tipo de interesse, algum tipo de rabo preso? Não sei, mas me parece que há uma relação de proximidade daquele que representa essa instituição com aqueles que estão sendo, foram indiciados, ameaçaram quem os indiciou dentro da legalidade esse indiciamento. Enfim, todo aquele imbróglio e a sopa de Brasil que a gente já conhece. Então, me parece que mais do que uma briga por protagonismo, Caniato, me parece uma tentativa de uma das instituições importantes do Brasil de tapar o sol com a peneira e tentar evitar qualquer tipo de andamento no processo, por assim dizer. Me parece muito mais isso. Do outro lado, também gostaria de fazer aqui esse ponto, esse disclaimer que o Mota colocou, que não sou advogado, não entendo do processo técnico de delação premiada, não é a minha área, mas me parece que é um passo que não se volta mais. Veja, a gente já viu a banalidade que se tornou no Brasil de cancelar um processo ou anular um processo porque supostamente foi feito na vara errada. Deu no que deu. A gente já também vivenciou o processo de, ora, tá aqui o dinheiro fruto do meu roubo. Eu roubei, eu assumo. Tá aqui o dinheiro. Não, leva para casa. Tá tranquilo, tá tudo cancelado. Nós já vivemos essa banalidade aqui. E parece que as coisas vão passando e a gente vai esquecendo. Então abre possibilidade para que isso volte a acontecer novamente. É claro que se ele fala de 400 milhões de reais, ele tem muito mais do que isso. Não sei se é 100 milhões a mais, 50, 200 ou os próprios 400 a mais dobrando isso. Não sabemos. Mas é óbvio que ele tem um valor maior do que isso, portanto, se toparem, daqui a pouco ele está curtindo o fruto desse roubo mais uma vez e os penalizados continuam aqui, tendo que trabalhar, pagar mais impostos para cobrir o rombo daquilo que já lhes foi roubado. E para finalizar, quando eu mencionei a respeito disso, da minha falta de conhecimento técnica da parte da delação, mas que é um processo que não volta nunca mais, é mais ou menos como conhecimento, né? Uma vez que você adquire, voltar atrás, o teu cérebro voltar é meio praticamente impossível. Por mais que tenhamos as particularidades das delações que a gente possa falar, é uma marca que fica, né? Eu fico imaginando, trazendo para uma situação normal do nosso dia a dia, o marido que trai a mulher que trai o marido e fala, não, nada disso está valendo, você pegou meu celular e nós tínhamos um combinado, um não mexe no celular do outro, então vamos dormir, amanhã a gente acorda como se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, você burlou a primeira regra, que seria entrar no meu celular. E a gente esquece, como se nada disso tivesse acontecido. Talvez seja um pouco de uma analogia boba do que é o Brasil.